Bom dia, internauta. Bom dia, telespectador. Bom dia, internautas. Bom dia ao painel. Muito obrigada por esse convite. E é com prazer falar de Gaza, porque é uma província que eu escolhi viver e contribuir para o desenvolvimento daquele ponto, porque acredito na pureza do povo de Gaza, acredito na essência daquilo que eles desejam como um bem comum. É um povo leal naquilo que eles decidem. Nós sabemos que Gaza é bastião da Frelimo. Por quê? Porque o povo sabe a sua essência e o seu gênese. E a história da sua libertação. Todos os libertadores, a maior parte deles saíram de Gaza. Sendo um povo grato e conservador, ainda mantém isso por muitos anos. A mexida que houve em Gaza é para salvaguardar, acredito eu, esses interesses para que não possa morrer a história. Nós vimos, porque é histórico, dentro da província de Gaza, entrar a oposição no parlamento. Nunca havia havido isso. E em algum momento foi um motivo de reflexão, acredito eu, a nível central e talvez a nível nacional, para se entender realmente o que estaria a acontecer, o que podem fazer para melhorar. E essa eleição ou essa nomeação do novo governador na província de Gaza vai trazer uma dinâmica, porque é uma pessoa que conhece a casa, é filho da casa, e vai dar continuidade às boas ações que a governadora fez, porque não podemos tirar o mérito. Eu vi o amor que ela tinha pelo povo e a entrega de alguns produtos, insumo agrícola, mostrando que ela estava mais voltada para a produção e que isso é a base do desenvolvimento e, neste momento, para a gente combater a pobreza, precisamos de produzir. E este é o lema também do presidente Daniel Francisco Chapo, que exorta todas as famílias moçambicanas a terem horta em casa. E ela entendeu profundamente essa orientação e nós vimos, através das ações delas, a nível dos distritos. E acredito que o Alfeu Cuna ouviu a orientação presidencial na sua tomada de posse, como novo governador, e vi nele um olhar prudente. E eu sinto que ele vai cumprir com a orientação. Ele vai fazer a sua marca. Acredita neste novo governador da província? Eu acredito nele. Eu acredito que ele vai fazer a nova marca. Primeiro, porque ele precisa fazer isso. É uma oportunidade que ele nem ele esperava. Embora quem conhece o nosso futuro é Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nós vimos nas redes sociais alguns nomes que eram aparentemente que seriam prováveis a serem indicados segundo a sequência. E desses nomes, o nome dele não aparecia lá nos grupos, candidatos, sim. Mas o perfil dele, acredito que a seleção dele, a comissão política, o presidente da República, o secretariado do Comitê Central, acho eu, que foram procurar pegar todos os currículos de todos os membros da Assembleia Provincial e viram que ele reunia requisitos de dar um seguimento ao desenvolvimento da província. Então, ele deve sentir-se deve sentir-se desafiado a fazer isso e vai acontecer, eu acredito, através da pessoa dele. E agora, pegando a figura de uma outra dimensão, que é política, o primeiro secretário provincial, o que acha sobre esta figura? Para mim, já estava previsto que ele seria o primeiro secretário. O que eu questionei, como é que foi selecionado o nome dele para ser um dos candidatos a primeiro secretário. Porque se houve uma destituição dentro do partido, e ele fazia parte do secretariado, e que, por sua vez, ele, a posterior, foi nomeado para ser administrador em Xigubo, mas ele fazia parte do secretário do Matavel, o mesmo que foi destituído. Então, isso para mim foi um puxão de orelha. Eu quis entender o que é que aconteceu, porque o segundo que eu vi, disseram que eram aproximadamente 16 candidatos. Dos 16 candidatos, qual foi o critério para escolherem a ele? E a ele em particular, porque ele fazia parte daquele secretariado. Ainda não tive a resposta, mas, deduzindo eu, Matavel, o antigo primeiro secretário de Gaza, ele é um gênio político, pode ser para o mal ou para o bem. Depende da posição que ele quer escolher.
mas ele é bom na matemática política. Isso deve se reconhecer. Ele consegue ver as coisas de longe e pode formar o que ele quiser. Então, acredito que ele terá influenciado na proposta do nome dele, a nível da comissão política, para ser proposto para estar na lista. E por ele saber que ele trabalhou com a continuidade muito bem, essa continuidade haveria de apostar nesse atual secretário que foi eleito. Então, sente que há muita dúvida na transparência sobre como o primeiro secretário da Frelimo foi instituído, este substituto? Não, a transparência a nível da eleição interna houve, porque eu vi a Brigada Central a querer trazer a transparência da votação. Sim, sim. E isso é parabenizar o esforço que a Brigada... Para si, o grande problema até a nível central da Comissão Política correu tudo bem. O grande Sim. problema pode ter sido a nível local. Não, mesmo a nível local, eu não achei tão... não vi o mal que terá acontecido lá. Primeiro, eu vou dizer que como é que foi selecionado a nível da Comissão Política. Essa foi a minha questão, que não tive a resposta. Mas da eleição dele lá eu já previa, de como estava os 3 candidatos. Primeiro é porque Gaza ainda tem uma resistência a uma mulher no poder. É questão cultural. E eu vi a administradora de Xigubo, de Mapai, a Helena Langa, nas últimas eleições, que ela teve insuficiência de voto, não por capacidade. Simplesmente há uma resistência à mente que pode trazer desenvolvimento. Porque ela fez diferença em África como presidente do município em Manjacase. Fez um marco histórico. Então, para quem quer ver a desenvolver, ela seria a pessoa ideal. Mas quem tem resistência de ser liderada por uma mulher, ainda que essa mulher seja sábia, pode haver essa resistência. E segundo, o outro candidato, que é o Sérgio Moiane, que é administrador Mabalani, ele era administrador em Nhamatanda. Veio para Gaza. Gaza é conservador naquilo que é seu posicionamento. Eles têm uma resistência às pessoas que vêm de fora para entrarem e logo lhes darem cargo de confiança como do primeiro secretário. Então, mas ele, como administrador e como membro do Comitê Central, em cada distrito onde ele trabalhava, tentavam unir o partido. Eu via isso nas ações dele, porque ele foi um administrador em Massingir. Eu vi, havia um conflito no interior do parque, que eu contava que ali haveria fogo mesmo cruzado, mas ele conseguiu ir para lá, sentou com aqueles que estavam tristes, desapontados, e eu vi que todos saíram num consenso. E vi também numa reserva, onde havia conflitos com a comunidade, ele foi lá resolver. E dentro do partido, ele mostrava que está ali para contribuir, para ajudar o crescimento do partido. Então, vi nisso nele, de uma forma natural. Então, e o mesmo aconteceu em Mabalani, no distrito de Chibuto. Eu senti que ele lá, como adjunto, diretor de gabinete do partido, ele também terá contribuído para unir o partido a nível do distrito. E eu perguntei uma vez ao primeiro secretário de Mabalani o que é que achava do administrador lá naquele lugar. O primeiro secretário disse com convicção que eles estavam felizes com o trabalho dele e que ele tem apoiado bastante o partido. Então, quer dizer que ele é uma pessoa que conhece a sua missão. Então, pegando nos 3 para si que concorreram nesta corrida a primeiro secretário de Gaza, consegue ver qualidade nos 2 perdedores? Sim. E tem sérias dúvidas sobre o atual, que considera, compulsamos uma publicação tua, que é uma continuidade do que estava a acontecer? É assim, esses 2, há uma coisa que aconteceu. O Secretariado Nacional, sim, juntamente com a Comissão Política, olharam para Gaza de uma forma especial. Gaza e Maputo, para a revitalização das células do distrito. Só que não houve um pormenor a nível dos distritos, porque também deveria
haver uma renovação que talvez os resultados seriam diferentes. A partir do momento que os primeiros secretários, eu logo que vi os primeiros secretários que renovaram o mandato, entendi claramente que o resultado vai ser aquele. Por quê? Porque se eu conheço o Elísio de Sousa, trabalhei com o Elísio de Sousa, é claro que eu vou apostar no Elísio de Sousa. Mas há uma novidade aqui nesse processo, que nunca houve em Gaza, para mostrar que a visão que a Comissão Política e o Secretariado Nacional teve sobre Gaza não falhou, e de pensar na renovação. Nunca houve uma eleição onde houve concorrência, onde há 40% e 60%. Sempre tem sido acima disso. Então, os 40% da renovação mostra claramente a vontade do povo e do partido de dizer que nós queremos algo novo. Isso é patente. Não interessa a vitória onde estará sendo marcada. Os 60%, mesmo no sistema do partido, não é 50-50. Sempre tem uma margem de 60% para a continuidade. Então, a continuidade foi fiel a si mesmo e dizer que nós queremos manter. Acredita que vai mudar o panorama político dentro do partido no poder com esta eleição do novo primeiro secretário? Cabe a eles. A eles quem? Eu estou a falar do secretariado em Gaza, de querer dizer que sim, nós estamos numa orientação e queremos cumprir com a visão do Comitê Central. Que convicção tem sobre isso? Acredita ou não, ou tem reservas? Não, deixa ela terminar uma raciocínio aqui. Exato, sim. Por isso que cabe a eles, porque se eu estou numa visão de submissão às autoridades, porque a visão do partido a nível central é que haja coesão, haja desenvolvimento, haja resposta daquilo que o povo precisa, através do governo da Frelimo. Então, e a visão do partido a nível central não é dividir, é unir. Então, se o secretariado atual reencaminhou todo o secretariado e não tirou um da renovação para entrar no time deles, eu estou entre aspas, o que vai acontecer lá. Tem dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas reservas. Tem dúvidas sobre a mudança com que poderia trazer os resultados, mas há uma coisa que pode vir a acontecer de bem, aqui não em relação ao partido, isso cabe a eles, eu volto não a repetir, porque você pode ser um PhD, mas se você tem no teu genes aquela parte tradicional, a tua mente tradicional, e dizer que na minha casa a minha mulher tem que pilar o milho, mesmo sabendo que existe uma geira, não vai mudar, porque é a tua forma tradicional de pensar. Não estás preparada para o desenvolvimento. Então, aqueles ali podem ter uma mente tradicional. Então, mesmo que a comissão política venha com ideias de querer inovar, trazer uma nova injeção, mas se culturalmente é o forte, eles têm que assimilar a visão dele. Mas o que o governo central deve dar é força ao governo central, ao governo provincial e ao secretariado do Estado, porque através desses dois pontos pode ajudar a desenvolver a província. Não através do secretariado do partido. Desse ainda tenho reserva. Tenho muita reserva. Não acredita bastante? Não, eu tenho muita reserva. Então, apesar de serem seus camaradas. Não tem nada a ver. Há uma coisa que nós temos que entender dentro do partido e que o povo deve entender. A Frelimo te dá liberdade para você criticar e ver as coisas como é que andam. A Frelimo leva as coisas de uma forma crua para ver o que é que está a falhar, qual é o resultado que a gente espera. Nós não precisamos de ter discursos de unir, de falar bonito. Eu tenho reserva. O tempo é que pode me provar que, de facto, esse secretariado vai trazer resultados esperados e que vão recuperar os assentos que estão na oposição. Esses é que vão tentar provar. Mas a forma também que eu vejo que pode-se recuperar os assentos é através das realizações que o governo provincial pode vir a ter. Porque a partir do momento que o governo provincial estiver alinhado ao servir ao povo, dar continuidade às boas ações que a governadora fez e estar sobre a orientação central daquilo que o presidente tem no seu manifesto, eu acredito claramente que através dessa governação, porque nos distritos está a acontecer, eu vejo a ação dos administradores. Em Massingir, todo mundo pode ver que o administrador que está lá, é incrível que pareça, é um administrador que não sabe falar xangana. Vem da zona centro, mas está a fazer as coisas acontecerem em Massingir. O povo está feliz com ele,
Porque às vezes não é a linguagem que fala, não é saber falar a língua local. A língua local que faz. Mas é fazer, é responder àquilo que são anseios da As comunidade. necessidades. Artemisa, ainda bem que estamos nesta discussão, depois vamos passar para o Elísio. Diz e repetidamente que deve continuar com as boas ações da governadora. Este governador deve continuar com as boas ações da governadora. Se a governadora tinha boas ações, tinha todos esses feitos que são notáveis, como diz, por que ela terá renunciado? O que é que deve ter acontecido, no seu entender? É assim, o que eu me apercebi dela, como ela disse que o assunto era pessoal e profissional. Pessoal pode ser da amizade que ele tem ou tinha com o primeiro secretário provincial, que é o Daniel Matavel, porque eram muito amigos. E depois, talvez, poderá ter, em algum momento, não agralhar, não conseguiria se alinhar a 100%, porque talvez cada um tinha a sua visão. Para si não é uma simples questão de âmbito de reserva, é um problema mesmo que existiu no seio do partido? Não no seio do partido. É. Ela disse que o problema é pessoal. Pessoal, sim. Então, o problema pessoal, pode haver alguma coisa que me pressiona. Exato. Por exemplo, se eu tenho uma admiração com Elísio é um grande amigo, e ele anda decepcionado comigo, cria-me um mal-estar, em algum momento eu posso dizer, Elísio, estou aqui porque em algum momento você também me confiou, porque a governadora também foi proposta através do partido. Foram os nomes que passaram pela província, que da província vieram ao Comitê Central. Então, se em algum momento a pessoa que te propôs, vocês já não estão a andar devidamente, é o que eu acho. Pode até sentir-se pressionado de dizer que sim, eu estou aqui, foi por causa de ti, porque você me indicou, mas se nós não podemos conviver juntos, também eu posso deixar Mas a o disposição. primeiro secretário já tinha caído. Qual? O primeiro secretário já tinha caído. Mas aquilo pode ser uma reflexão, porque a queda do primeiro secretário não significa... Porque foi um mês, depois, em seguida, outro mês foi ela. Quer dizer que o plano é imediato. A ferida vem continuando. Quando há uma dor, porque ela disse que havia um problema pessoal. Então, sendo um problema pessoal, pode não haver um ambiente de continuar a trabalhar. Exato. Elísio, há um debate que ficou omisso da sua parte, um olhar a um debate que não abordou. A questão dos donativos pode estar por detrás desta mexida, Artemisa, desta mexida toda que está a criar rebuliço na província de Gaza? Primeiro, sobre o assunto de donativos, deixou-nos todos de cabisbaixo. Não faz sentido governantes tentarem desviar aquilo que deveria alimentar o povo que havia perdido tudo. Se um administrador ou uma administradora que foi levantado ou foi indicado para servir e teve a mesma intenção de desviar, automaticamente essa nem tinha a missão de servir. E ficou bem claro que, a nível do governo ou a nível do partido, não estão a favor de roubos, por isso, logo de imediato, se acionou os mecanismos legais, que era a Cernic, a Procuradoria, para investigar e serem detidos. Isso está a mostrar claramente, porque eu via nas redes sociais a dizer que aquilo é tabu, é coisa para o inglês ver, que aqueles não vão passar por lá. Mas a vergonha que se passou dentro de Gaza é algo que não deve se repetir em algum lugar. E tivemos lá, de facto, a chefe do gabinete da governadora, que também foi acusada de estar a desviar donativos. O roubar parece ser cultural de algumas pessoas, porque não é por falta de comida. É de ver que até a mesma porção de comida que levaram não lhes dá falta. Sabe que quando você não tem caráter e teu espírito é de roubo, você tem roubo uma caneta. Enquanto em casa tem sacos, tem caixas de caneta. Foi aquilo que mostrou aqueles governantes. Não roubaram porque tem falta, só porque talvez era um vício que ninguém sabia. Então, eu não sei se a governadora pode lhe pesar isso em algum momento, como ela diz que aquele é um assunto pessoal e profissional, pode lhe pesar porque são pessoas que ela confiou. Se eu te indico para cargo de governadora, é porque eu vi teu currículo, vi teu perfil, para caso da administradora.
vi teu perfil, vi a tua entrega e o valor que podes contribuir. E aparece você a roubar. Então, quer dizer que em algum momento eu te fiz a má avaliação. E também se eu coloquei minha chefe de gabinete para pegar todo o protocolo, observar tudo o que está acontecendo, é conivente ao roubo. Isso também, em algum momento, pode pesar sobre ela. Pode ela não estar envolvida no roubo, mas são pessoas que ela confiou, não é? Então, quando você confia em algumas pessoas e que essas pessoas te decepcionam pela negativa, porque aquilo que aconteceu em Gaza não deve acontecer em nenhum lugar. Até hoje, há pessoas que perderam tudo, ainda não têm como se erguer, mas que os produtos estavam nos armazéns. Acredita então que isso de fato pode ter movido a essas... Acredito que sentimentalmente pode ter lhe movido, porque questão de consciência pesa. Se eu te confio numa coisa, vou dar um exemplo, eu estou em paz sobre Massingir por causa do novo administrador, porque eu sei que ele está a lutar para cumprir com o plano do manifesto eleitoral, porque eu teria um peso de consciência vendo as coisas não acontecer dentro do meu distrito. Porque estaria a dizer que eu confiei no meu partido, vim fazer campanha aqui, e esses tudo que disseram não estão a fazer. Mas o que está acontecendo, por exemplo, no meu distrito, até esses da oposição que estão lá, são chamados a contribuir, são chamados a ouvir seu parecer nesse governo que está lá, nesse novo administrador. Então, isso me tranquiliza, hein? Tem novas infraestruturas que estão sendo erguidas para o bem comum, estou a falar do hospital. Então, aquilo que era a promessa do presidente Chapo que fez ao distrito de Massingir está sendo cumprida através desse administrador. Então, se não se cumprisse, eu mesmo havia de me sentir mal. Exato. Artemisa, em falar desta questão das mexidas e tudo mais, uma outra crítica que não escondeu e até lançou como elogio foi a mexida na cidade de Maputo. Sentiu que foi oportuna por quê? É assim, eu vi Maputo e Gaza é a mesma coisa, entre aspas, porque somos vizinhos, não é? E em 2025 havia um debate numa sessão do Partido Feliz dentro da cidade de Maputo, que eu acompanhei na Inugredor, até fui lá espreitar, mas não tive acesso de entrar na sala. Estava no Glória Hotel, que queriam destruir os membros do comitê da cidade de Maputo. Não queriam mais o Niquice. E tendo em conta, eu não sei qual foi a razão, mas houve um debate forte ali. Naquele dia, até que eu me percebi, quem interviu para ele não cair naquele dia foi o presidente do município da cidade de Maputo, que ele chamou a razão as pessoas para ponderar e darem mais espaço a ele. Foi aquilo que eu me percebi, que quem tentou defender ele naquela sessão foi o presidente da cidade de Maputo, do município da cidade de Maputo. O Razak Manique. Mas é uma coisa que também que eu me percebi, quem impôs o Niquice da cidade de Maputo foi o Roque Silva, que uma das agendas que ele tinha ali era para lhe propor para ser candidato às presidenciais. Não foi o secretariado. E um dos indicadores ali, o Niquice concorreu para ser deputado da Assembleia da República por ciclo eleitoral da cidade de Maputo. Está a ver alguém que é primeiro secretário e não conseguiram entrar. Ele ficou suplente, para mostrar que aquele comitê não reconhece a ele, nem reconhece o secretariado dele. Então, quanto à cidade de Maputo, estava bem claro que ele foi imposto. Ele não estava na vontade dos membros do comitê. Então, a revitalização vai ajudar a recompor a popularidade. Mas o problema não seria ele. Ele nunca foi à vontade dos membros do comitê. Foi imposto ele para ser lá. Então, um dos resultados disso foi a não conseguir entrar como deputado da Assembleia da República. E há uma coisa que temos que comparar aqui. Houve muita pressa em Gaza, nas revitalizações, foram chapitas. Então, eu não sei se o trabalho foi totalmente profundo em relação à cidade de Maputo. Eles foram rápidos, chegaram até já tem um primeiro secretário provincial. Mas na cidade de Maputo, acho que ainda não houve as eleições até os distritos. Por quê? Porque eles estão a revitalizar no verdadeiro sentido. E há de ver que na cidade de Maputo torna-se diferente por quê?
E há desenvolvimento, porque aqui não reparam a sua origem. Qualquer um pode ser de Niassa, pode ser de Nampula, pode ser da Zambésia. Se você reúne os requisitos e conhece aquilo que são anseios da população dentro dessa cidade, eles te elegem. Gaza, Massango, dificilmente vai atingir o nível de desenvolvimento desejado sobre Moçambique, porque eles são regionalistas. Assume que há um regionalismo Não, forte na é outro nível aquilo. São regionalistas. Todo bom pensamento tem que ser alguém de Gaza. Então, se não é de Gaza, o pensamento dele não contribui muito para o desenvolvimento. E quero dar um exemplo concreto. Eu vou voltar sempre a repetir algo diferente. É Massingir que aceitou, a um dos administradores que esteve lá, que veio também de Sofala, chamado Kakumbambazo. Esse não sabia falar, mas fez ações rápidas naquele distrito. Teve infraestrutura, fez um marco e não terminou o mandato. Depois temos esse novo administrador que está lá, não sabe falar língua local, está a trazer o desenvolvimento, pode entrar no distrito de Massingir. Ai de ouvir os comentários, o povo está feliz com ele. Não é, então, se a província de Gaza entender... Por causa do peixe dali da barragem? Tilápia. Isso é outro assunto. Não é? Então, porque nós temos o melhor peixe. Massingir tem o melhor peixe de Moçambique. Que bem usado e bem... Pode render mais. Né? Exatamente. Então, se Gaza aceitar opiniões e não serem regionalistas e não serem localistas, podem experimentar um desenvolvimento a outro nível. Mas como eles são conservadores, é uma característica que não serei eu que a mudar, nem vai ser Massango. Então, por isso, em algum momento, não deve responsabilizar o governo central, dizer que lá há problema de desenvolvimento. Quem traz desenvolvimento é uma pessoa que vem de longe, porque ele já vem com uma visão de querer desenvolver. É como Moçambique. Se Moçambique não tiver investimento estrangeiro, não vai desenvolver, porque eles vêm com outra visão e dinamismo de querer fazer as coisas acontecer. Então, enquanto tudo tem que ser local, deve esperar as coisas andarem ao nível local. Então, simples quanto isso. E reconhece que o desenvolvimento em Gaza está aquém do desejado? Não está ao nível que se deseja. Nós temos maior potencial, temos Jerez, pesada de Chibuto, que deveria ser o outro potencial. Temos aquele aeroporto de Chongwen, que já deveria estar a trazer... Fala do aeroporto Nhusi? Sim, O aeroporto Filipe Nhusi é o nome, oficial do aeroporto. Sim, o aeroporto que está localizado em Chongwen, sim. O aeroporto chama-se Aeroporto Filipe Nhusi. Tá bom. O aeroporto Filipe Jacinto Nhusi, que está em Chongwen, que deveria trazer o maior desenvolvimento da província. E também estaria a atrair maior... Não está a ser benéfico? Porque deveria. Provou-se naquele tempo de cheias, que teve muita procura. Então, e seria talvez uma ligação para que possa abranger a zona sul e norte para os turistas. Poder, em vez de vir ao aeroporto internacional de Maputo, iam escalar através do aeroporto Jacinto Nhusi e chegariam ao seu destino. Mas não é o caso. Por quê? Porque não sei qual é... O problema já não é o governo central. Ele já tem um produto local. É a mentalidade que tem que ser aberta de querer trazer desenvolvimento. Não é? E nós estamos a falar... Eu vi ali o desafio do atual governador, que ele disse que vai querer desenvolver mais o turismo, porque o turismo vai dar mais recursos. Nós temos praias, como é que temos o mar, não é? E temos praia, através talvez vem impulsionar esse aeroporto, temos reservas, temos parques. Então, para você ver que talvez o Parque Nacional de Limpopo é um parque internacional, porque faz corredor com o Kruger. Então, está dentro da província de Gaza. E temos várias reservas especiais dentro do Parque Nacional de Limpopo, dentro de Gaza. Então, cabe a eles aceitarem um pensamento diferente, uma gestão diferente, que possa trazer o desenvolvimento. Mas eles, localmente, dificilmente vão ter os resultados esperados. Exato. Elísio, falei há minutos que Gaza tem um problema de regionalismo. Isso é um DNA. Ninguém pode fugir. Talvez uma geração que pode mudar essa história. É questão cultural. Eles são muito conservadores. E, por serem conservadores,
tem os seus impactos negativos e tem os seus impactos positivos. Os impactos negativos é que, às vezes, os conservadores não trazem desenvolvimento, porque eles não aceitam mudanças. Mas, em outra parte, eles valorizam sua cultura e permitem que ninguém possa interferir. Foi o caso atípico de entrarem a oposição na Assembleia, porque Gaza pode ter problemas pessoais, mas não misturam com a política. Quando chega a hora de votar, todos vão votar na Frelimo. Essa é a parte que Gaza tem como valor. Então, mas quando é questão de nome, pode ter sido presidente da República, mas não tem história naquela zona. Por que tem que ser o nome dele? Ele pode ter sido presidente da República. Pode ter, em algum momento, ele sentir que fez alguma coisa, mas não tem história dentro da província de Gaza. Tem aeroporto de Mafalane, não, tem Xingozi, não. Tem Nacala. O problema não é... Não, para mim, não são os nomes porque tem Mafalane. Eu posso também colocar Orlando Tambo. É o problema do nome, não é outra coisa. Pode ser aquele, estou dando exemplo. Temos na África do Sul, Orlando Tambo. Porque talvez essa pessoa teve uma história. Mas se, por exemplo, dentro de Gaza, lá em Xongweni, tem um nome de um régulo que fez a referência, que eles sentiram que deu algum desenvolvimento, pode até, talvez, ter a referência de Samora Machel, que é um nome da Unidade Nacional, Eduardo Mondlane, estou dando exemplo. Não haveria questionamento. O problema não é um nome que não é da origem deles. Eu estou a dizer claramente, Machango, não é por ser nome como tal. Pode dizer que o aeroporto de Xongweni, isso é de menos, mas são conservadores. Certo. Vamos ouvir também, Elísio. Elísio, este é um Sim, eu dou nota 10 às mudanças e a decisão que a Comissão Política, o Governo Central tomou sobre a província de Gaza, quando eles sentem que alguma coisa está a falhar e eles têm uma agenda de querer trazer desenvolvimento dentro da província e dizer que vamos recuar e vamos colocar um sangue novo. E fizeram, então isso é uma nota positiva. Há pessoas que têm medo de recuar. O recuar não significa que você falhou, mas sim está a dizer que alguma coisa está a falhar naquilo que é o plano de desenvolvimento. Então é necessário que haja mexida para podermos corrigir. E quando há mexidas, algumas pessoas às vezes ficam incomodadas com as mexidas, mas as mexidas fazem parte do dinamismo. E que isso ajuda até para aquele que está a ocupar um cargo, dizer que alguém caiu aqui, alguém foi destruído. Então, esse cargo eu tenho que prestar bem atenção, tem que servir. É como o governo, o governador da província, ele vai fazer um marco, vai contribuir positivamente, porque ele viu o que aconteceu lá. Ele não vai passar despercebido. Ele vai provar que sim, eu tenho essa confiança que eu fui atribuído por ser membro da Assembleia Provincial, por estar a defender interesses do povo de Gaza a nível da Assembleia Provincial, fui confiado para ser governador, então é para servir melhor esse povo. Exato.